Com o andamento da safra de soja em todo o Brasil, alguns produtores rurais começam já a planejar o plantio do milho segunda safra. E dentro desse planejamento, é preciso incluir os cuidados com uma praga que tem sido um desafio para o agricultor brasileiro, a cigarrinha do milho. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, o Ivênio Rubens de Oliveira. Ivênio, primeiramente, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ivênio, uma satisfação nossa em recebê-lo. Bom, primeiro, eu acho que vale a gente reforçar aqui os danos causados pela cigarrinha do milho na lavoura. Como essa praga age, quais as consequências da ação dela? Podia dar uma pincelada para a gente? Claro, né? A cigarrinha do milho, ela em si não é o problema principal. O fato dela estar na lavoura não significa todos os problemas que o agricultor pode ou poderá enfrentar. O problema é quando ela chega na lavoura infectada pelos patógenos, né, que transmitem às plantas do milho os enfesamentos, né? Esses enfesamentos é que vão dar a dor de cabeça na produção, na produtividade. Então, a cigarrinha é simplesmente um vetor desses patógenos. E, no máximo, quando eu tenho uma população grande de cigarrinha na lavoura, eu posso ter uma fumagina, eu posso ter algum desequilíbrio, mas muito raro. O problema realmente são os enfesamentos. Então, quando a gente vai falar do manejo, a gente está de olho na praga, nesse inseto, né? Mas pensando no que vai acontecer lá na frente. Para se ter uma ideia do que eu estou falando, se a gente tem essa cigarrinha chegando no início da germinação das plantas, quando a planta está ali com duas folhas, o efeito da transmissão desse patógeno vai ser percebido lá perto do pendoamento. Ela precisa de todo aquele tempo para se alimentar da planta, transmitir o patógeno, e quando chegar a passar 2 meses, é que vai ter o problema lá na frente. Então, essa é a maior dificuldade que a gente tem de estipular o controle. A gente começa lá atrás para ver um efeito lá na frente, e às vezes é difícil essa compreensão. O prático que esses patógenos, né, causam na planta ali, na lavoura, ela acomete de que maneira a planta? Bom, esses patógenos, eles vão atuar nos vasos condutores de seiva, né? Então, no momento que eles se espalham na planta, eles vão causar alguns efeitos que são bem visíveis, né? Isso, como eu disse, né, mais na frente a gente vai perceber que a planta fica mais curta, tem uma parte de algumas folhas mais avermelhadas, dependendo do patógeno que acometer a planta, né? Pode ter muito espigamento, e se tiver uma potencialização dos danos, a gente vai chegar até na questão de tombamento, né? Mas o fato da planta ficar mais curta, mais agarrada, como o professor fala, que vem esse nome de enfesamento, né? A planta fica enfesada ali, ela não se desenvolve, né? Como eu disse, a dificuldade é saber que a cigarrinha vai transmitir esse patógeno no início, e a gente vai ver todos esses sintomas lá mais próximo do pendoamento. Então, o manejo ele tem que ser visto bem no início. Ô, Ivênio, há registros aí da cigarrinha do milho em em lavouras de todas as regiões do país, ou ela tem predominância em alguma região mais específica? Ela é uma praga muito relacionada com a situação climática, né? Ela gosta de uma temperatura média assim, em torno de 25 graus, com pouca chuva. Então, normalmente, logo depois de veranicos, a gente vê explosões maiores, e esse é um dos motivos que ela é uma praga mais fácil de ser visualizada, com os problemas maiores para o milho de segunda safra. Ela não é tão comum a gente ver isso na primeira safra, embora a cigarrinha esteja presente em todo o território nacional. A gente consegue ver cigarrinha em qualquer lavourazinha de milho, do litoral até no centro-oeste, na região norte, fora do Brasil, lá no sul, Paraguai, Uruguai, até Argentina. Então, ela é bem espalhada em toda a América do Sul, e aonde tem milho, a gente
Nós tivemos aqui uma variação de sinal com o Ivênio, a gente está tentando restabelecer o nosso sinal com ele de internet. Vamos ver se a gente consegue, então, restabelecer para poder voltar a falar sobre a cigarrinha do milho. A cigarrinha do milho aí que vem, né, sendo uma dor de cabeça nas últimas safras, principalmente quando a gente fala em milho segunda safra, tem sido uma dor de cabeça para os produtores rurais, agricultores de todo o Brasil. E agora, então, já com esse início da colheita da soja, fica evidente aí a preocupação em relação já ao início do plantio do milho segunda safra, porque, de fato, essa é uma doença mais comum nessa segunda etapa aí, nesse segundo semestre do país. Bom, Ivênio, a gente conseguiu restabelecer o contato com você? Você estava, então, enfim, finalizando aí a sua explicação em relação a essa presença, né, da cigarrinha em todas as regiões, no fim das contas. Oi. Pois é, então, Ivênio, a gente restabeleceu o sinal com você. Agora, você estava só concluindo aí, né, a sua explicação em relação à presença da cigarrinha, de fato, em todas as regiões, né? Ela Isso. aparece, de fato, de acordo com o clima, né? Isso, é só porque a gente tem os surtos muito relacionados com o clima, né? Se a gente pegar todos os locais que teve surtos mais fortes, a gente vai ver que sempre tem uma sequência de temperatura muito alta, com pouca chuva, e acaba que isso favorece a ocorrência dessa praga. Isso às vezes acontece em anos, por exemplo, se eu antecipo a colheita da soja e entro com o milho mais cedo, qualquer uma dessas situações favorece. Oi, Vênio, e essa praga é uma praga que dá para prevenir ou só para remediar? Não dá para prevenir muito o surgimento dela? É uma coisa que a gente só consegue remediar depois que aparece mesmo? A dificuldade maior que a gente tem é saber que, de todas as cigarrinhas que chegaram na lavoura, primeiro tem que falar que ela é altamente migrante, né? Ela sempre está à procura de lavouras mais novas. E quando chega essas cigarrinhas numa lavoura, né, através do processo de migração, em torno de 2% só está contaminado. Mas com a temperatura ideal, ela se multiplica muito rapidamente, né? Se eu tiver as condições ideais, a cada 20 dias eu posso ter um ciclo inteiro. Então, se a gente começar a fazer essa multiplicação dentro da lavoura, em 2 meses eu vou ter um crescimento exponencial, né? Aí começa a ter os problemas mais fortes, né, que o produtor acaba percebendo. Então, o que eu posso fazer, além daquelas medidas que já são pré-estabelecidas, né, ela é muito dependente de milho tiguera no campo, então tem toda aquela parte de manejo do milho tiguera para eliminar o foco, a questão do plantio, da colheita, não, são vários fatores, mas o principal hoje de prevenção realmente está na escolha das cultivares, né? Hoje nós temos estudos de empresas, de instituições públicas como a Embrapa, universidades, que demonstram que algumas cultivares são mais tolerantes a esses enfesamentos, e o produtor tem essa condição de já ter acesso a essas cultivares. Muito bem, Ivênio. A gente poderia ficar aqui, eu acho que um bloco inteiro conversando sobre esse assunto, porque ele traz aí diversas especificações, porque um assunto muito interessante, né? Porque os produtores precisam de fato ficar atentos a todas essas recomendações, mas como nosso tempo já terminou, eu queria agradecer a sua participação com a gente e deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar sobre esse e sobre outros assuntos relacionados ao milho, ao sorgo, enfim. Muito obrigado pela sua participação com a gente mais uma vez. Tenha uma ótima semana, viu? Eu que agradeço, e a questão da cigarrinha, ela só está começando, a gente vai longe ainda. Muito obrigado.